Bom, boa noite, pessoal. Vamos iniciar, então, o nosso curso de Telemedicina Integrada. Na verdade, aqui é um bate-papo. Nós vamos simplesmente colocar algumas dúvidas que eu, dentro da telemedicina, recebo de vocês, colegas. E, então, com essa experiência, a ideia aqui, ao longo desses 3 episódios que a gente vai colocar para vocês, é simplesmente bater um papo. Essas colocações vão ser gravadas, vocês podem checar no futuro quantas vezes vocês quiserem, e a ideia é que não dure mais do que 30 minutos. Então, vamos seguir em frente para que a gente não ultrapasse aí esse período que a gente determinou para que não ocupe o tempo de ninguém. Ok? Por que telemedicina integrada? Jornada médica online e offline. Porque telemedicina, na realidade, é um método de trabalho, que é um ato médico. Nada mais é, então, do que uma ferramenta a mais. Ela não muda nada a nossa prática. Isso que é importante que nós vamos ter que entender. Porque muitas vezes falar telemedicina é para substituir alguma coisa. Não é para substituir, é para somar. Considerando isso um ato médico, vale lembrar que para ser considerado ato médico, nós temos que ter determinadas características para que isso seja executado. Tá? Então, se a gente pegar e falar que a telemedicina é um conjunto de situações que vão levar à denominação de ato médico, é uma prática que vai ajudar a gente no relacionamento com o nosso paciente. Isso que é importante a gente ter em mente. Tá? E a ideia aqui é mostrar e facilitar como a gente vai fazer isso e tirar algumas dúvidas, tá? A primeira coisa que eu quero deixar para vocês é que quando a gente usa a ferramenta de telemedicina, ao contrário do que as pessoas acreditam, tá? Nós aumentamos o relacionamento do nosso com o paciente. Tá? Porque dentre essa ideia de aumentar relacionamento médico-paciente, sempre foi, né? A prática médica sempre trouxe isso para a gente como ideia. Mas para isso a gente tem que aumentar o valor para que o nosso tempo dedicado ao paciente seja o mais otimizado possível. E para isso vocês, né, assim como eu aqui na minha prática, a gente investe aí em boas práticas, a gente tenta fornecer o melhor dos nossos serviços de forma adequada. E é justamente o somatório dessas escolhas, né, que definirá como que a gente vai realizar os nossos procedimentos seletivos, e aqui nós estamos falando até de uma consulta médica. Então veja só, toda vez que vocês pensarem em usar a telemedicina, pensem em que vocês estão aumentando o relacionamento médico-paciente de vocês. Pronto, a partir dessa definição, pessoal, pensem no seguinte, pense em usar uma teleconsulta, por exemplo, para fazer um follow-up do seu paciente. Ao invés de simplesmente ligar o telefone ou deixar a secretária simplesmente comandar isso, agendem um follow-up do paciente de vocês através da telemedicina, já no momento que o paciente sai da consulta de vocês. E com isso, o próprio paciente já vai perceber um aumento de valor naquilo que você está dedicando ao paciente. Isso é um dos exemplos que a gente tem de como a gente pode usar a telemedicina para ajudar o nosso relacionamento com o paciente. Tá? Se a gente voltar um tempo atrás, tá, em 2017, foi perguntado para 250 pessoas, né, ou empreendedores de todas as áreas, qual inovação iria afetar o crescimento. E lá em 2017, a telemedicina foi a terceira inovação mais citada que iria afetar o crescimento. Obviamente, em 2017, a gente não tinha ideia do que ia ser o ano de 2020 com essa pandemia toda e aquilo que tornou, né, e fez a aceleração desse processo todo, mas já era dentro do imaginário dos empreendedores algo que iria realmente modificar e aumentar e melhorar o crescimento. Só que a gente tem algumas barreiras e tem alguns problemas, e é justamente isso
nós precisamos, nisso que a gente precisa atuar. As principais barreiras que foram identificadas para nós adotarmos a telesaúde, primeiro, muitos dos pacientes preferem atendimento presencial, mas imaginem vocês o seguinte, a nossa sociedade ela vem se modificando. Obviamente, quem tem filhos sabe que a visão dos filhos nossos, como que eles lidam na área de ensino, não é mais a mesma. Os nossos chefes, né, da medicina não atuam da mesma forma que nós atuamos. A gente fala que os caminhos que a gente percorreu até chegar aqui não são os mesmos que a gente vai percorrer daqui para frente. Então, essa preferência do atendimento presencial é uma verdade, porém, em muitas situações, é o atendimento virtual, o atendimento à distância, que pode fazer diferença na vida do paciente. Então, qual que é o nosso papel aqui? É identificar justamente esses momentos que vão ter o período de transição. A minha dica para vocês aqui, imaginem-se na posição do paciente. Eu moro em São Paulo, é um exemplo. Muitos dos meus pacientes, eles não querem se deslocar até aqui. E se eu posso fazer um teleatendimento e esse paciente que tem um vínculo comigo de relacionamento médico, ele vai se sentir muito mais abraçado se eu oferecer uma ferramenta na qual ele não precisa fazer esse deslocamento, uma vez que a cidade de São Paulo pode demandar um deslocamento à distância. Então, tirando a cidade de São Paulo, imaginem vocês uma série de dificuldades que os pacientes de vocês podem ter, por exemplo, de locomoção. E é justamente nessa ferida que a gente tem que bater para que essa modificação, essa mudança de aceitação da telesaúde possa acontecer. Preocupação com privacidade, os usuários têm essa preocupação, os pacientes têm essa preocupação. E para essa situação, nós temos que adotar ferramentas que tenham segurança e depois, ao longo das outras apresentações aqui, eu vou exemplificar para vocês como tem que ser um ambiente de teleconsulta, tanto do seu lado, quanto do lado do paciente, que não pode ser qualquer um. Os pacientes têm incerteza de reembolso do teleatendimento, embora aqui no Brasil nós vamos ter, sim, alguns desses problemas. Vocês vão perceber que a própria ANS já baixou a normativa para que os planos de saúde possam ou devam, na realidade, ter o cumprimento do acordo em atendimento de consulta através do atendimento à distância. Os usuários, os pacientes também têm uma preocupação com a tecnologia. Será que essa tecnologia, além de incerteza com a segurança, essa tecnologia ela está apta a realizar um atendimento à saúde? Então isso também é outra preocupação que os nossos usuários têm, e nós também. Percebam que aqui é um processo de educação contínua, que vocês vão precisar saber identificar alguns parâmetros técnicos das plataformas, dos aplicativos e mesmo alguns detalhes de legislação para que vocês atuem na telesaúde com segurança. E a última das principais barreiras de adoção de telesaúde é o usuário. A dificuldade do usuário de utilizar a telemedicina, a telesaúde, um instrumental. Obviamente, eu vou usar o exemplo de pessoa mais velha, porque esse é o mais comum, mas é difícil, né, você falar para uma senhora, falar, olha, entra aqui, faz o cadastro, depois entra na ferramenta, tem que registrar na hora, tudo, e fica difícil até para algumas pessoas mais jovens que não estão habituados com o computador. Por isso, a gente tem que sempre buscar ferramentas na forma de facilitador do uso. Exemplo, todos os meus pacientes que chegam aqui no consultório, a minha secretária faz o cadastro do paciente no meu sistema e, no mesmo tempo, faz o cadastro do paciente no Conecta Médico. Então, é automático o cadastro do meu paciente. Eu cadastro ele nas duas plataformas. Tanto no meu consultório, por quê? Porque eu já vou passar uma etapa de uso. Já vou dar uma facilidade de uso, tá certo?
Então, é um exemplo. Ó, eu sei que o paciente vai ter dificuldade ali, mas eu vou facilitar como? Eu já vou fazer o cadastro dele aqui no momento que ele chega no meu consultório. Poxa, mas é um paciente que eu nunca atendi, né? Eu não tenho o cadastro dele no consultório. Então, se primeiro, se já for seu paciente, quem orienta e faz esse cadastro são as minhas secretárias que auxiliam, porque é um cadastro muito fácil de fazer. São as minhas secretárias que auxiliam. Se o paciente vem no consultório, automaticamente as minhas secretárias já deixam ele pronto para a telesaúde. Tá? Então é uma forma de otimizar esta situação que realmente é uma dificuldade de uso. Poxa, e na hora de entrar? Aqui que entra a facilidade das ferramentas. O Conecta Médico, por exemplo, ele na realização da consulta, ele pode criar um link direto, né, para que seja possível o paciente entrar e você já orienta ele a entrar e já clicar na sua consulta agendada. Então fica muito mais fácil, é uma interface muito simples de utilizar. Tá? E essa relação médico-paciente, ela vem mudando, mas também os pacientes e os médicos, como eu disse, a medicina passou de uma medicina artesanal para uma medicina tecnológica. No consultório de vocês mesmo, garanto que se não tem um computador na frente, o paciente já olha diferente, fala, poxa, esse doutor está usando o quê? Está usando papel, né? Ou mesmo a forma de se comunicar, os pacientes eles têm uma percepção diferente, enquanto que ao entrar num consultório que tenham alguns artifícios tecnológicos para ajudar o paciente, a visão já é outra. Então, a percepção do paciente já também mudou. Tanto que eles têm acesso a uma série de informações que antes não tinham. A medicina hoje não tem fronteiras, e é por isso que a telesaúde vem. Nós vivemos essa época aí, a tecnologia da informação. A informação técnica ela está disponível para todo mundo. Por isso, a forma de relacionar também tem mudado. E se a pessoa fala que a telemedicina é nova, não, ela não é, né? Desde 2002 está lá o artigo 1º de uma resolução do Conselho Federal de Medicina com a definição de telemedicina. Tá? Isso em 2002. É claro que desde essa época, né, quando ela foi colocada essa resolução do Conselho Federal, faltava um monte de peça desse quebra-cabeça, que veio se ajustando ao longo do tempo e chegou-se até hoje, que é uma situação única, né, que é a pandemia que a gente vive. Agora, para ser eficiente a telemedicina e a telesaúde, nós precisamos ter uma relação sustentável com essa ferramenta. Né? E isso viabiliza processos que antes não eram possíveis, como é o atendimento à distância seguro, tá? Com todas as regras possíveis. Tá? É claro que, como isso depende da necessidade do momento histórico, a gente tem que aproveitar este momento que a gente vive para que esta relação seja acelerada. E com isso a gente cria um novo ecossistema de atendimento à saúde e é nosso dever estar inserido nisso daí. Caso contrário, não adianta a gente reclamar depois. Nós, médicos, perdemos espaço em várias situações e não adianta a gente colocar a culpa em outras classes profissionais, sendo que a culpa foi nossa mesmo, do nosso conselho, de não aceitar a mudança. Então, o nosso dever aqui é entrar o máximo possível e abraçar essa ferramenta para que ela não caia em situações ou em mãos que não estejam aptas a realizar. Porque nós mesmos temos uma visão positiva, tá, da telemedicina. Pode parecer que não, mas quando... por quê? Porque a gente conversa com colegas, às vezes tem resistência aqui, resistência ali. Mas aqui na Associação Paulista de Medicina foi feito um levantamento no início do ano, onde 83% dos médicos acreditavam que esses dados gerados pelo paciente beneficiaria a qualidade geral dos cuidados. E isso levaria a planos mais personalizados. E 66% dos médicos já citavam que o aumento das tecnologias digitais poderiam diminuir a sobrecarga tanto sobre nós, quanto para o sistema de saúde.
diminuindo dessa forma o estresse que a gente tem no atendimento presencial. Então, essa é a primeira lição que a gente tem que pôr na cabeça. A telesaúde, a telemedicina, ela não é substitutiva. Não adianta vocês entrarem na telemedicina e falar, agora a telemedicina eu vou fazer, porque eu não vou atender mais presencial. Não é. Ela é uma ferramenta adicional, primeiro, de aumentar o nosso relacionamento médico-paciente, segundo, de ter um segmento a mais para a gente explorar até do ponto de vista de remuneração. Então, é uma ferramenta a mais. E a gente tem que utilizar isso da melhor forma possível. Tá? A prova de que essa relação médico-paciente, a percepção do paciente muda através dos tempos, é essa citação que eu trouxe para vocês. Olha só, a Associação Médica Americana tinha como um documento, em 1847, um documento que falava o seguinte, obrigação dos pacientes para seus médicos, tá? Onde estava citado que o paciente tinha uma obrigação de obediência à prescrição do médico. Tá? E o médico era o detentor de todo o conhecimento e de toda a conduta. Já em 1990, veja como isso mudou completamente. Já tinha uma citação de qual elemento fundamental existia no relacionamento paciente-médico. E aí era o paciente que era o detentor do poder. Tá? O livre-arbítrio de ele identificar o que se fazia pelo seu corpo. Né? Então era o livre-arbítrio do paciente. Sabe o que isso acaba ficando e conflitando se nós médicos não adotarmos a mesma evolução no nosso relacionamento com o paciente? Resulta em isso, judicialização. De 2001 a 2011, no Conselho Federal de Medicina, teve aumento de 300% de processos éticos contra os médicos, sendo que foram mais de 13 mil colegas punidos nesse período. No Superior Tribunal de Justiça, no mesmo período, houve um aumento de 1.600% dos processos cíveis contra o médico. Tá? E só em 2014 foram 154% de aumento. Isso é por que situação? Porque nós perdemos, até certo ponto, a capacidade de conseguir fazer essa leitura do que o nosso paciente precisa. Poxa, como que a telesaúde ela pode entrar nisso daí? As pessoas, às vezes, olham a telesaúde como uma possibilidade de aumento. Eu vou falar a minha experiência pessoal, eu vejo isso como, e o que tem acontecido, eu vejo isso como uma possibilidade de diminuir, porque eu consigo dar mais atenção ao meu paciente mesmo à distância. Vou usar um exemplo. Eu tive pacientes aqui que não são de São Paulo e eu precisava fazer um segmento. Ao invés de fazer o segmento simplesmente por telefone, eu agendei uma teleconsulta. E aí, com isso, além de eu ser remunerado, o paciente se sentiu muito mais seguro e aumentando a confiança dele no meu relacionamento. Outro exemplo, esse paciente, que já é meu paciente, ou que já tem um vínculo médico com ele quer que a mãe dele passe comigo. Só que ele não é daqui. Eu fiz primeira consulta à distância com essa mãe e isso falou, poxa, o doutor consegue romper barreiras e eu mantenho um relacionamento muito próximo com esta família de pacientes agora. Então eu vejo justamente, se a gente utilizar de forma correta, a grande verdade é que a nossa relação médico-paciente ela pode melhorar. E dentre os modelos de relação médico-paciente, a gente tem aí a relação entre paternalismo e autonomia. E geralmente a relação é que quanto mais a gente aumenta paternalismo, a gente diminui a autonomia. Só que o que a gente tem hoje? Nós temos uma relação médico-paciente onde a autonomia do paciente passa a ser muito maior. E qual que é o nosso dever como técnico? Aumentar o nosso relacionamento com informações boas, informações de qualidade. E isso a gente consegue fazer a qualquer momento com o relacionamento através da telesaúde. Tá? Então, a partir de agora, pessoal, vou colocar algumas situações
de que eu tirei de forma objetiva. Primeiro, posso exercer a telemedicina? A dúvida, isso é legal? É mais do que legal, tá? Apesar de desde 2002 já ser possível, teve uma portaria específica disso do Ministério da Saúde de março desse ano, que todo mundo sabe que de março desse ano foi colocado lá as 4 situações que estão definidas como telemedicina. A teleorientação, orientar e encaminhar, monitorizar a distância, fazer interconsultas, onde do outro lado tem médicos também, e teleconsultas. Tudo isso é telemedicina. Se qualquer uma dessas situações for executadas dentro de um ambiente de ato médico propriamente dito, todas elas podem ser remuneradas. Tá? Então prestem atenção. Está regulamentado essas 4 situações, e desde que isso esteja colocado dentro de preceitos de ato médico, qualquer uma dessas situações pode ser remunerada e a gente pode realizar isso à distância. O que é teleorientação? Sabe o que é teleorientação, pessoal? É o que normalmente a gente faz no WhatsApp. Todo mundo aqui, às vezes, dá o WhatsApp para o seu paciente. E aí a gente consegue orientar por lá. Só que se a gente faz isso com ferramentas adequadas e considerar ato médico, a gente pode contar isso e obter remuneração através dessa orientação. A gente não assume uma responsabilidade por si só na orientação? Sim, a gente assume. Só que dessa vez a gente vai assumir com mais propriedade. Tá? Uma vez que isso aqui vai ficar registrado como um ato médico. E isso tem muito mais valor, até judicial, tá? Na parte da judicialização. Outra pergunta. Poxa, legal, então gostei dessa tal da telemedicina aí. Teleorientação, telemonitoramento, gostei. Eu preciso de uma ferramenta especial para fazer isso daí? Não tem citação de precisar fazer através de um equipamento específico, de alguma plataforma específica. Tanto faz, pessoal. Aí você fala, beleza, então, esse tal do Conecta Médico não precisa. Né? Não precisa ser ele. Mas tem um detalhe. O meio de atendimento deve garantir integridade, segurança e sigilo das informações. Tá? Ou seja, não existe uma ferramenta específica ou especial, mas aquela que vocês escolherem precisa garantir segurança, integridade e sigilo. Por isso, se vocês forem escolher alguma ferramenta, vão atrás dessas características. Tá? Posso fazer pelo iPhone, pelo Samsung, pelo Huawei, posso fazer pelo desktop, tanto faz. Não tem equipamento necessário e nem uma plataforma ou um software específico. A gente pode usar qualquer um, desde que a gente respeite essas características. Posso usar com qualquer doença ou só com derivado de Covid? Não tem nenhuma citação. A gente pode utilizar para absolutamente qualquer doença. Tá? E vale lembrar que o intuito foi justamente evitar o contato físico e o deslocamento, para diminuir a disseminação do vírus. Então, a telemedicina não foi feita para o Covid, tá? Foi feito para qualquer doença, então nós estamos autorizados a atender qualquer doença. Uma grande dúvida que sempre vem para mim: posso fazer a primeira consulta à distância? A portaria do Ministério da Saúde não faz nenhuma restrição nesse sentido. Então, pode sim. Mas cuidado, tá? Temos que garantir integridade, segurança e sigilo e agir de acordo com os princípios éticos do nosso conselho. Quer dizer que eu posso fazer primeira consulta à distância? Não tem restrição nenhuma, pode. Mas o que nós médicos sabemos é que uma primeira consulta à distância, ela vai ficar restrita. Né? A gente não vai conseguir dar aquele atendimento amplo. Poxa, então não vou fazer. Calma. Você pode fazer e pode ter um quê de limite. Tá? Porque ao
ao iniciar o procedimento de primeira consulta à distância, o que é importante? É ter o acordo com essa pessoa de onde está a limitação do que você está fazendo. Tá? E é aí que entra a nossa própria, o nosso próprio julgamento de falar, bom, aqui eu não posso ir mais. Mas, de forma alguma, você está proibido de executar a primeira consulta à distância. Sim, você pode fazer, desde que, de novo, tem que respeitar essas situações especiais que já estão na própria prática do ato médico. E, por isso, é necessário, sim, ter o termo de consentimento para telemedicina, onde vocês precisam explicar qual plataforma tem, os limites do que vocês estão fazendo, quanto que o paciente vai precisar desembolsar e pagar, como que vai ser esse relacionamento de prestação de serviço, informação se o atendimento vai ser gravado ou não, geralmente não é, tá? Até posso comentar isso um pouquinho com vocês, e depois, ao fim, né, você tem que colocar lá no termo de consentimento que forma vai se dar o diagnóstico e o tratamento da patologia que vocês vão fazer o diagnóstico. Então, tudo isso deve estar explicado ao seu paciente, ou durante a consulta, mas previamente no termo de consentimento, a forma de atendimento. A gente tem que buscar facilidade, pessoal. A minha sugestão, assim, o Conecta Médico, por exemplo, o que ele tem? A gente, sabendo dessa situação, assim que o paciente aceita realizar a consulta, nós colocamos lá como utiliza a plataforma digital, quais são os limites do atendimento à distância, e vocês mesmos vão inserir qual que é o valor, o preço do atendimento de vocês. E tudo isso, e também a citação se ele vai ser gravado ou não, que no nosso caso não é gravado porque não é obrigatório. E tudo isso já é um passo que o paciente já vai aceitar o termo de consentimento do uso da plataforma. Então, esta parte já vai estar feita para vocês. O que vai faltar? Aí é o atendimento próprio médico e é na hora de você passar o seu diagnóstico, o seu tratamento para esse paciente. E se eu faço o diagnóstico e tratamento, eu posso prescrever? Pode, sim. Aliás, a minha sugestão não é pode. Eu acho que a telesaúde fica totalmente incompleta se a gente não realizar a prescrição à distância também. E a prescrição pode ser em território nacional. Tá? Hoje, a prescrição de um médico ela é válida em território nacional, não é mais aquela história de CRM localizado, não, ela vale em tudo. Para isso, vocês precisam ter uma chave pública digital. Vai ter que ter uma assinatura digital, e eu vou mostrar para vocês nas próximas apresentações, né, daqui, de como que vocês vão fazer, como que realiza essa assinatura digital, mas a minha recomendação é que, se você não prescrever através da telemedicina, a gente tira uma arma muito grande. Eu vou usar de novo o meu exemplo pessoal. Muitas vezes, um paciente que está em outra cidade, ele simplesmente fala, doutor, eu preciso continuar tomando tal remédio. Como é? E a gente faz, né? Você está como? Tá, tudo bem? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma teleconsulta. Pronto. A gente faz a teleconsulta, eu sou remunerado por isso, eu vejo como ele está e realizo a prescrição para ele continuar o acompanhamento dele. Tá? Então ele não precisa vir até a mim simplesmente para ter uma continuação do medicamento habitual de uso rotineiro dele. Então, se vocês não tiverem uma assinatura digital, minha recomendação é que vocês façam, porque senão ela é incompleta. Tá? E com a assinatura digital, a gente consegue pedir exames assinados digitalmente, nós conseguimos emitir atestados assinados digitalmente e a gente consegue prescrever assinado digitalmente. Tá? E é válido cobrar? E aí eu não preciso dizer que sim, o Código de Ética afirma que é direito nosso estabelecer o que a gente quiser de valor. Não tem como a gente estabelecer preço definido em prestação de serviço. Pode ser qualquer um que a gente ache justo. Tá? E a própria lei da telemedicina fala lá dentro dos artigos que é direito do médico ser remunerado pelos serviços prestados, desde que seja considerado ato médico.
E exame físico? Eu posso fazer exame físico à distância? Não. Você não consegue fazer um exame físico à distância, então isso não é válido. A menos que você esteja numa tele-interconsulta e tenha um profissional de saúde, um médico do outro lado, falando para você o que está acontecendo do outro lado. Tá? Você não pode acreditar no exame físico com o paciente falando. O que você vai fazer nesta situação é colocar as suas impressões da imagem. Então você vai relatar lá, na imagem que eu estou vendo do paciente, a perna aparenta estar com hiperemia. Pronto. Mas você não vai afirmar, porque você não está tocando, não está falando. De repente você vai perguntar, tá meio inflamado, tá quente. O paciente vai falar, está quente, mas aí é o quê? Você só vai falar. O paciente relata que o local está quente, pode ser inflamação. Pronto, mas não é exame físico. Mas já existem IoTs que estão autorizados a passar esses dados de exame físico para a gente, tá? Inclusive laboratoriais. Quem não sabe, o novo Apple Watch, por exemplo, ele vai vir com oxímetro, ele vai dar oximetria. E essa tecnologia vai dar também, vai evoluir para exame físico. Nós temos já na oftalmologia algumas coisas de exames laboratoriais de transmissão ao mesmo tempo, em tempo real, para monitorização, isso é um telemonitoramento, isso já existe. E vai evoluir também para exames físicos à distância. Né? Nós temos, por exemplo, algumas cabines já sendo montadas, onde o paciente vai ter à disposição a parte do exame que vai aferir temperatura, frequência cardíaca, a pressão arterial, inclusive nós sabemos que temos IoTs também capazes de escutar bulha cardíaca e identificar até certo ponto alguns sons cardíacos e transmitir isso para a gente. Então vai vir, ainda não é regular, então não dá para realizar um exame físico à distância. A telemedicina traz aqui, e para isso que ela veio rapidamente hoje, né, assim, nesses últimos meses, que foi suprimir deslocamento e ser acessível a qualquer pessoa em qualquer lugar, desde que tenha uma conexão à internet. E ao contrário do que muita gente prega, a telemedicina melhora o relacionamento com o paciente. Cabe a nós utilizarmos da forma que a gente comentou aqui. Obviamente tem menos contato e com isso menos transmissão e também vai melhorar o acompanhamento dos nossos pacientes, compartilhando melhor a informação, seja do paciente conosco, seja do paciente com outro médico, porque uma vez que o registro passa a ser totalmente digital e acessível a outros colegas que queiram fazer também uma continuidade de atendimento desse paciente, ou até colegas de outras especialidades que precisam de informações, de troca de informações, essas informações vão estar disponíveis ali. Então a telemedicina vem para isso, só que nem tudo são flores, né? Tem a questão do investimento de plataformas de telemedicina. Então, muitas vezes você vai lá e precisa assinar, precisa comprar algum software e tudo mais. É claro que, pensando dessa forma, nós aqui do Conecta Médico, eu sou médico e estando dentro do Conecta Médico, foi uma exigência minha que eu falei que o médico e o paciente, eles não deveriam ser onerados nessa relação. E a gente conseguiu, através disso, fazer com que a disponibilidade da plataforma seja sem custo para médicos e pacientes. Tá? Uma desvantagem é a nossa dificuldade em usar uma ferramenta que é, até certo ponto, nova em uso, mas não nova em existência, né? Até onde a gente pode ir e fica um pouco difícil da gente saber esse limite, mas a principal desvantagem aqui é que a gente tem que sair do nosso habitual. Tá? E aí, todo mundo que tenta sair do habitual tem um problema
ou medo mesmo de sair, né, do status quo. A gente tem aquela situação de que é muito fácil continuar da forma que a gente está. Mas lembrem-se disso. Telemedicina, eu falei recentemente com a chapa eleita da Associação Médica Brasileira foi aqui de São Paulo, eu conversei recentemente com eles sobre o que é a telemedicina, eles falaram exatamente o que eu vou relatar para vocês, que não tem volta, a questão é a forma que vai ser regulamentada, e quem não se adaptar a essas novas situações, simplesmente vai acabar deixando de utilizar uma ferramenta extremamente útil nesse novo relacionamento médico-paciente e, como vocês viram, também da possibilidade sua de remuneração dentro de um ato médico legal. Ok? Muito bem, pessoal. Essa era a ideia, tá? De eu passar alguma coisa para vocês. Vocês têm a possibilidade de realizar perguntas aí pelo Q&A. Então, se vocês colocarem alguma pergunta, ela chega aqui para mim. Já tenho uma pergunta aqui que eu vou responder para vocês. E quem quiser pode colocar alguma coisa a mais. A pergunta é: não necessita de ferramentas adicionais para realizar a telemedicina. Posso usar o WhatsApp? Excelente pergunta. Tá? Uma vez que não está regulamentado o que é necessário usar, não precisa de uma outra plataforma, a gente poderia usar o WhatsApp, mas sabe qual que é o problema? Lembra que dentre os preceitos da ferramenta que a gente escolhesse, ela tinha que ter a segurança, o sigilo e estar dentro de um ambiente próprio, e o WhatsApp não tem. Então, hoje, neste momento, o WhatsApp, o Skype, qualquer uma dessas ferramentas de business não são recomendadas para a gente utilizar como o nosso teleatendimento. Inclusive, não é correto a gente ser remunerado por isso, quando a gente faz pelo WhatsApp. E também tem uma legislação, uma orientação do nosso Conselho Federal de Medicina, que se espalhou também pelos regionais, do uso do WhatsApp, o uso médico correto do WhatsApp. E ali está escrito que pelo WhatsApp, o que a gente pode fazer é orientação somente, não pode prescrever, então a gente não pode falar use tal e tal remédio. Então, pelo WhatsApp isso não é possível. Mas a gente pode orientar, né? Vá até o pronto-socorro, né? Nesse momento, aperte o lugar que você bateu. Bom, isso a gente pode fazer, mas de forma alguma ela é uma ferramenta completa para teleorientação, então não dá para usar o WhatsApp como telemedicina. Tá? Outra pergunta aqui, Ana Paula, muito interessante, que é isso. Ó. Alguns planos não permitem telemedicina ou limitam a sua execução. Você está certa, você está correta. Alguns planos falam, eu não vou fazer reembolso por telemedicina, não autorizo a telemedicina, ou até, que vocês podem ver, eles falam assim, tá, eu deixo você fazer sim, tá? Pode fazer consulta, só que eu pago 50% do valor normal. Agora eu vou colocar o que nós temos da ANS. Pela ANS, é mandatório os planos de saúde aceitarem a teleconsulta. Teleconsulta e consulta são a mesma entidade. Não temos códigos diferentes para teleconsulta. Então, não existe um código de procedimento de teleconsulta. É consulta. Então, não importa o modo que você vai fazer essa consulta, uma vez que a teleconsulta está autorizada. E é consulta. Então, não é teleconsulta ou consulta, é consulta. Não importa o meio que você vai fazer. Vou usar um exemplo. Eu sou cirurgião vascular de formação. E nós temos a cirurgia de varizes. Eles colocam lá, cirurgia de varizes. Eu posso fazer um stripping da veia safena, eu posso fazer uma retirada de uma veia tributária separada só, e tudo isso é cirurgia de varizes. Eu posso até usar
um procedimento que é uma termoablação, um laser endovenoso. É cirurgia de varizes. Não tem código específico, é tudo cirurgia de varizes. Então, é tudo consulta, não é teleconsulta ou consulta, é tudo consulta. O que acontece? Que também está escrito lá na portaria e numa resolução da ANS que está a livre negociação entre o prestador de serviço e a operadora a remuneração dos atendimentos à distância. Então, na realidade, Ana Paula, o plano de saúde, a operadora vai fazer o possível para diminuir o custo. E aí ele vai usar todos os artifícios que tem. Cabe à nossa classe, né, mostrar que é consulta. E a ANS está ali para isso também, está regulamentando. Então é possível fazer das duas formas. Você tem razão, mas a gente tem que lutar por esta situação. E aí, Conecta Médico agora também, ele vai vir com uma feature nova que vai fazer a pré-autorização já a elegibilidade, na verdade, não é autorização, vai fazer a elegibilidade do seu paciente dentro de alguns convênios de saúde. Então vai mostrar se esse paciente é elegível ou não para realizar a teleconsulta, e dessa forma vocês podem depois serem remunerados. Tá bom? Bom, pessoal, não tendo mais colocações aqui, eu fico à disposição, tá? Vocês podem entrar no blog do Conecta Médico para perguntar sobre consultas e tudo mais. E vai chegar até mim, o que eu não consegui responder, a gente manda para o jurídico, a gente tem pessoal também de plano de saúde envolvido, tem pessoal de TI, e agora nas próximas apresentações a gente vai mostrar para vocês como que faz uma chave para ter assinatura digital. Nós vamos comentar como que vocês podem fazer a elegibilidade do seu paciente, vamos mostrar como que a gente vai fazer um ambiente propício para o seu paciente ser atendido do outro lado, porque não pode ser qualquer um. Por exemplo, não vai deixar o seu paciente ser atendido dentro daquelas casas que compartilham internet, né? Ou está lá no aeroporto, no meio do saguão, fazendo teleconsulta. Não, isso aí não pode ser feito, tá? Assim, você tem que pensar o seguinte, você tem que lembrar de reproduzir o ambiente que você tem no seu consultório para que seja o mais semelhante possível na teleconsulta, tá? Ou seja, você está aqui, seu paciente está do outro lado, dentro de um ambiente tranquilo, não barulhento, tá? E tudo mais, tudo isso a gente vai explicar, tá bom? Pessoal, muito obrigado por estarem aqui conosco. A gente fica à disposição. Não se esqueçam aí de se registrar no Conecta Médico, perguntar o uso. Nós temos uma equipe de concierge que está à disposição de vocês para ajudar vocês na utilização da plataforma. Mas usem, seja ela para fazer o retorno, o Conecta Médico também tem essa possibilidade de você mesmo, o médico, solicitar a marcação do atendimento sem custo. Então, Rodrigo, eu não vou cobrar o retorno. Então, tudo bem, você emite uma consulta sem valor para o seu paciente, então isso é possível também. Mas o mais interessante é que todo o processo ali passa a ser automatizado para a gente não ter burocracia, o mínimo possível, e o paciente também facilitar o uso. Tá bom? Pessoal, boa noite. Muito obrigado. Então, a gente se vê daqui 15 dias para as próximas apresentações aqui do nosso curso de Telemedicina Integrada. Um grande abraço.